Olá, queridos. Boa noite. Estamos entrando ao vivo. Vou chamar o Caio aqui para gente. Tá me ouvindo, Caio? Olá, boa noite. Tá me ouvindo, Caio? Sim, Boa noite. boa noite. Como vai? Legal. Caminhando? Sim? Estamos aguardando aí um pouquinho, alguns minutinhos, o pessoal ser avisado aí da notificação. São notificados aí da transmissão e a gente já começa. Quero começar dizendo que a transmissão de hoje, esse tempo, nós vamos conversar, refletir, meditar sobre os caminhos da verdade bíblica que Deus tem para nós. E eu quero dar boa noite a você que está chegando, está entrando e acessando. Quero ler um salmo para a gente começar, ganhar tempo, né, Caio? Vamos aproveitar esse tempo aqui, porque o tempo passa rapidinho. Tá bom, né? O sinal, tá me ouvindo aí, né? Sim? Tá, então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, nós vamos ler o Salmo 40. Eu vou ler aqui na minha a versão NVI e vou ler os 17 versos da palavra de Deus. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Estou lendo o Salmo 40. Versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedem desesperados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam para sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador.
meu Deus, não te demores. Salmo de número 40, salmo de livramento, um belo salmo. Logo a seguir, depois dos cantos, nós vamos refletir também nesse salmo, dentro da temática que a gente propôs conversar hoje. Quero ver aqui quem já está com a gente. Quero chamar algum irmão. Vou pedir, na verdade, vou pedir para o Caio orar. Deixa eu ver aqui. Senão o Caio vai sair aqui. Caio, você pode orar com a gente? Aí depois a gente já canta os dois. Tá bom? Tá. Senhor Santo Deus, Deus bendito, eu peço para que o Senhor nesse momento abençoe o pastor, para que ele traga da tua palavra aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Salmo 96. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cante um novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Glória a Deus. A próxima é a único.
imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado, és o morre Jesus, coroado, és o morre Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Glória a Deus. Duas canções muito boas. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, muito obrigado, Caio, por compartilhar aí musicalmente com a gente essas duas canções que eu espero, assim como me edificou a letra dessas canções, esse louvor como nossa resposta à grandeza do nosso Deus, por tudo que Ele tem feito de bom na nossa vida. Obrigado, Caio. Eu vou tirar você aqui, mas fica tranquilo, tá? É só para facilitar aqui a transmissão. Um abraço, Ok. Caio. Um abraço. Peraí que eu tenho que ir aqui. Quando é que aparece? Só um minutinho, gente. Não tá saindo, Caio. Posso derrubar meu celular aqui? Não tá saindo aqui. E se eu sair? Deixa eu ver. Tô apertando no X aqui, mas não tá indo. Não tá aparecendo. Ah, maravilha. Obrigado, Caio. Continuamos aqui. Bom, espero que vocês estejam bem. Nós continuamos meditando na palavra de Deus. Espero que você esteja animado, fortalecido, que você esteja feliz, agradecido por tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós podemos escolher dois caminhos, né? No sentido de enfrentar a situação a qual nós vivemos. Nós podemos escolher ficarmos parados, paralisados, ou podemos escolher ter uma postura de ativos, ou de atividade. Então, a Bíblia nos traz eu diria, muitos ensinamentos, ou nutrientes, como a palavra de Deus, para nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Então, espero que você consiga escolher um caminho de atividade, um caminho de busca, de ouvir a voz de Deus, né, nesses dias difíceis. A Igreja do Senhor Jesus tem a oportunidade, eu e você, de sairmos fortalecidos e animados, melhores do que nós estávamos antes. Esse é o desafio, né? Então, alguns talvez tenham aí o desafio de encontrar na sua rotina um espaço para continuar com o coração aquecido pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, né? Então, nós temos como igreja esse papel de podermos sairmos dessa crise fortalecidos, né? Essa é a grande oportunidade.
creio, e a minha oração tem sido para que a igreja brasileira, para que a nossa igreja, Jardim Tranquilidade, viva dias de vitalidade, de energia, de força, de busca intensa no Senhor, né? Então, não podemos imaginar ou entender que nós estamos num processo, porque a igreja não está funcionando, que nós estamos fracos, cambaleando, né, sem possibilidade. Não, nós temos acesso à palavra de Deus. O texto que eu li aqui é o texto que nós vamos refletir. A palavra de Deus, isso traz alegria ao meu coração, não é? Porque em meio à dor, ao sofrimento, eu posso cantar um novo cântico ao Senhor, porque eu posso ler a palavra e ser fortalecido por essa palavra. O Espírito Santo de Deus pode fortalecer, pode animar, pode sustentar, pode trazer esperança, confiança, convicção de que nós estamos sendo amparados e sustentados pelo nosso Senhor. Esse é o desejo profundo do meu coração, como pastor, de ver a igreja do Senhor nesse sentido, né? Animada, fortalecida, né? Mesmo em meio às dificuldades, faz parte da vida. Bom, talvez você já tenha se perguntado, nós vimos uma série muito interessante, né, dos irmãos lá da Norte, do IP Norte, falando sobre o que Deus está fazendo. Talvez essa é uma pergunta, ou seja, uma pergunta que você possa ter realmente pensado, né? Assim como outras pessoas diante de grandes catástrofes, situações difíceis, diz, o que é que Deus está fazendo? Como eu costumo dizer, Deus continua no mesmo lugar. Nós aqui estamos, né? Nós aqui estamos, talvez, aí em lugares diferentes. Mas essa pergunta, ela tem uma resposta, né? Ela tem uma resposta bem objetiva. Por mais que eu e você pense assim, eu imagine, né, o que Deus está fazendo, é mais uma ação humana de pensar, né, como que Deus está agindo. Eu diria que a Bíblia nos garante que Ele continua com seus desígnios firmes e permanentes, continuam os mesmos, né? Como a palavra de Deus diz, os desígnios de Deus são para todo sempre. Eles não mudam, né? Então, quão inescrutáveis são os caminhos de Deus para a nossa vida, para a vida do seu povo, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que servem a Deus. Então, alguns podem estar pensando, o que é que Deus está fazendo? Colocando a humanidade em xeque, colocando a humanidade no lugar dela, né? Trazendo juízo. São várias as interpretações. Será que é o fim do mundo, né? Será que Jesus está perto de voltar? Né? São várias indagações que a humanidade começa a fazer, né? Os cristãos, aqueles que são mais temerosos, a humanidade, né? Não sei se isso faz parte também do pensamento daqueles que não conhecem a palavra de Deus, como que eles estão. Alguns estão bem aflitos, tristes, desesperados, né? Com medo. Enfim, o que ele está fazendo pode ser várias coisas, né? Sempre está fazendo 1 bilhão de coisas, que nós não sabemos, essa é a verdade. Nem eu e nem você sabemos o que Deus está fazendo, né? De fato. Mas o salmo que eu li, eu quero reler os 5 primeiros versos do Salmo 40, que é um salmo de livramento, né? Ele começa falando sobre uma espera confiante no Senhor, né? Ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ou seja, no texto original, né, essas palavras, elas sugerem uma atitude, tá? Eu espero, eu posso decidir esperar ansioso, né? Preocupado, mas o salmista ele escolhe um outro caminho. Ele espera de forma objetiva, confiando no Senhor, né? Então, essa é uma atitude intensa no coração do salmista, uma atitude de espera. E aparece 2 vezes essa expressão aí no texto, né? Espera paciente no Senhor,
resultou uma resposta de Deus para com o salmista. Então, quantas vezes nós estamos aí preocupados com o que temos que fazer, decidir, planejar, mas o momento agora é de esperar e confiar no Senhor. Com certeza ele já tem todo o desenho, todo o cenário de como vai ficar o meu trabalho, o meu sustento, a minha vida na escola, a minha vida na igreja, todas as coisas. O que é mais difícil na vida é esperar. Agora, a espera não significa que nós vamos ficar paralisados, né? Esperar é caminhar também. É ter uma atividade, é um movimento, né, de caminhar. Aí o versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição. Tirou-me desse poço, desse tremedal de lama, né, e colocou nossos pés sobre a rocha. Há uma diferença entre quem já pisou aí numa porção de lama, sabe o quanto isso é frouxo, é fraco, é frágil. Mas quando os nossos pés estão diante da rocha, isso nos traz segurança, muito mais do que no ambiente de lamaçal, né, de lodo. Isso aí é muito ruim. Então, em Deus, há esperança, em Deus, há segurança necessária em tempos de crise e de ameaça. Por isso que a temática nossa aqui, essa devocional, é Deus e o coronavírus. Em Deus, nós podemos ter a segurança necessária para enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. E ele continua dizendo: me pôs nos lábios um novo cântico. Né? Eu nem sabia que o Caio tinha escolhido cantar aí com a gente o Salmo 96, a nova canção. Né? Esse novo cântico serviria para o salmista, e serve para nós também, de testemunho. Né? Testemunhar a nossa confiança no Senhor. Então, nosso desafio é, em meio às tempestades, às crises, às ameaças, dar o testemunho através de um novo cântico, de uma nova canção, né? De um novo olhar para a situação. Esse novo cântico, ele vem justamente com palavras de reconhecimento da grandeza de Deus, vem do reconhecimento do nosso estado, né? Do nosso momento, a qual nós estamos passando, mas ele funciona como esse testemunho. E no versículo 4 do Salmo 40 diz: me pôs nos lábios um novo cântico. No versículo 4 diz: feliz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vê que ele repete isso. Ele coloca a felicidade numa perspectiva, né, de que é feliz, é bem-aventurado aquele que confia no Senhor, né, e não nas falsas promessas, nas falsas probabilidades, nas falsas notícias, nos falsos deuses dessa era. Né? Ele coloca a sua confiança no Yahvé, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E no versículo 5 ele fala: são muitas as maravilhas que Deus tem operado. Você já parou para pensar quanto Deus tem operado na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja? Quantas maravilhas! Aliás, se nós resgatarmos aí os benefícios de Deus desde o momento que Deus criou a humanidade, fez o homem e a mulher, mesmo com o pecado, mesmo com a queda, aí você acompanha toda a trajetória, o movimento de Deus de trazer a restauração, trazer o homem para perto dele de novo. Quantos benefícios Deus fez e continuará fazendo na vida do seu povo, na vida daqueles que foram regenerados, na vida daqueles que foram alcançados pelo seu amor, pela sua graça. O salmista expressa, ele na verdade, isso fazendo uma referência às coisas do passado, né? Destacando as maravilhas, ou seja, os poderes feitos por Deus. Né? Deus é poderoso e age de forma sobrenatural na vida do povo, trazendo salvação, trazendo milagre, trazendo libertação, trazendo arrependimento, trazendo cura, trazendo muitos benefícios de transformação. Sabe qual que é o maior benefício que aconteceu na minha vida e na sua vida? E é isso que o coronavírus
tende a nos mostrar. Se nós olharmos essa situação de doença, de enfermidade, apenas do ponto de vista da saúde, o nosso olhar, nossa visão vai ficar muito limitada. Não é? Nós vamos ficar limitados. Mas se nós olharmos que o maior acontecimento que teve na minha e na sua vida foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário e nos limpou. O seu sangue derramado naquela cruz tem o poder de transformar, de purificar as mazelas e as misérias da minha vida, do meu pecado e do seu pecado. A maior maravilha que acontece na vida do cristão é quando ele reconhece que ele é pecador, que ele é miserável, que ele precisa de arrependimento. E esse arrependimento é uma nova postura, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Portanto, eu digo para você que o coronavírus estava nos desígnios de Deus, faz parte dos desígnios de Deus, né? Seus desígnios, como o coronavírus, eles não são apenas incontáveis, como o John Piper fala, né? Eles não são apenas inescrutáveis. Pelo contrário, né? Essas palavras sobre os caminhos inescrutáveis de Deus foram escritas muito bem quando o apóstolo Paulo escreveu assim, ó. Ele escreveu no livro de Romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz esperança. A esperança produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós temos a oportunidade de passar por esse vale sombrio, e isso produzir no nosso coração perseverança, uma experiência que produz esperança. A igreja brasileira, a igreja mundial, a humanidade precisava do coronavírus. Por quê? Porque nós vamos perceber, e é isso que eu quero destacar, né, é que há alguns caminhos que a gente pode observar quando a gente olha para a palavra de Deus diante de algumas situações difíceis, diante de alguma pandemia, de alguma catástrofe, de alguma situação de crise, de calamidade, de peste. A gente observa isso. Os caminhos da verdade bíblica, né? Quais são eles? O primeiro é que Deus quer nos mostrar o quanto a humanidade eu diria que como eu anotei aqui, ela essa primeira, onde que eu anotei? Só um minutinho aqui. Achei. O coronavírus é justamente eu diria, esse desenho, essa ilustração da atual situação física da humanidade, da condição da humanidade, a feiura espiritual da humanidade. Qual que é o desenho da humanidade? Você vai saber. Você vai lembrar que esse desenho, essa ilustração física horrível, mental, feiura espiritual ou moral do homem tem a ver com o pecado. Assunto que muitas vezes nós, como cristãos, né, falamos quase que não falamos disso, né? A gente sempre fala na dimensão do pecado, sempre em relação ao outro. Mas vamos imaginar a condição humana após a queda. Nos tornamos caídos, pecadores, desobedecemos a Deus.
desobedientes, rebeldes. Então, esse é o cenário. Então, o coronavírus, na verdade, vem para mostrar à humanidade essa perspectiva. O que é mais feio? O coronavírus ou o pecado? Eu diria que o pecado mata mais do que o coronavírus. Talvez você que acompanha as notícias veja o quanto aumenta a quantidade de mortes, triste, muito triste isso. Mas o pecado mata muito mais gente. Matou muito mais gente. Então, nós somos desafiados, né, a entender essa perspectiva, né? Há uma feiura no mundo, e essa feiura, ela é proporcionada pelo pecado. Deus criou o mundo belo dele, e esse mundo foi danificado. Essa beleza foi danificada pela maldade, né? E atrelado a isso, você tem as consequências do pecado. Quais foram elas? Ou quais são elas? Doença, frustração, né? Então Deus criou o mundo perfeito, né? Deus viu tudo que ele tinha feito, como diz o livro do Gênesis, no começo, que era bom. Mas a queda da humanidade, justamente a queda, desde a queda da humanidade até os dias de hoje, a história vem mostrando, né? Com todas as suas maravilhas, essa, digamos assim, essa consequência que o pecado faz na vida da humanidade. Se hoje nós temos um cenário de guerra, de morte, de ver, de ouvir falar muitas mortes, mas o pecado, quando atacou a humanidade, matou muita gente. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado tem esse poder de mortificar. Você já pensou nisso? Talvez você esteja tão preocupado de preservar a sua vida que Deus disse assim, olha, o que é mais importante agora não é você preservar a sua vida, até porque você não sabe, eu não sei, sobre o dia de amanhã. O que é mais importante agora é preservar a sua relação com Deus, preservar aquilo que você crê de Deus, preservar Deus na sua vida é o que é mais importante. Deus nos tirou o que era de mais importante na nossa vida, que é a liberdade. Por que eu digo que foi Deus? Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida têm a intenção e a direção e a permissão e a condição de Deus. Para justamente Ele nos mostrar que a nossa vida não é tão importante quanto a gente imagina, a nossa vida física. O mais importante é a gente crer em Deus, viver para Deus, ter Deus como nossa primazia, nosso primeiro, nosso amor maior. Então, a queda em si, lá no Jardim do Éden, já foi um juízo de Deus, né? Não só relacionado à humanidade, mas relacionado também à natureza. Romanos 8, 20, 8 do 20 ao 22 vai dizer, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Não sei se você percebeu, né, o quanto que essa situação de ficar em casa mostrou o quanto que a natureza está sendo aliviada, né? Algumas pessoas postaram fotos, imagens do céu de São Paulo, que é um céu muito poluído, né? Muito feio, você não consegue enxergar o céu, ver estrelas. E algumas fotos mostram que, com imagens belíssimas do céu de São Paulo. Olha quanta poluição, quanta ação pecaminosa da humanidade está destruindo cada vez mais o jardim de Deus. Alguns mares, alguns rios com mais peixes, então a natureza agradecendo. Então, de uma certa forma, do outro lado, o coronavírus mostrando para a natureza que sim, há uma possibilidade sim da gente ter uma vida diferente, no sentido da gente se atentar para a criação, porque também a criação sofre os efeitos do pecado,
os efeitos dessa situação terrível. Então, o primeiro caminho é que Deus está mostrando para a gente justamente esse aspecto do pecado, né, da humanidade. Né? Isso está claro e está muito, muito nítido para nós. A outra coisa que eu quero colocar para vocês, a gente refletir, além desse aspecto do pecado, né, é a questão de que Deus, né, está justamente, eu quero ler aqui para vocês, algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus, como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. O que eu quero trazer para vocês aqui no outro caminho é que, de alguma forma ou de outra, essa situação ela não escolhe, né? Ela não escolhe. Muitas pessoas não são cristãs, vão pegar o coronavírus. Cristãos também vão pegar o coronavírus. O que nós podemos entender é porque essa situação de sofrimento, assim como o sofrimento, por exemplo, de Jó, né, não era devido aos seus pecados particulares. Eu quero trazer justamente essa outra perspectiva que a Bíblia nos ensina. Né? Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas mesmo assim ele foi e passou por uma trilha, por um caminho de sofrimento. Ou seja, nós vivemos hoje essa nova perspectiva cristã de entender que o Evangelho da graça do Senhor, seguir o Evangelho da graça do Senhor, não nos isenta de termos uma vida de sofrimento. O que muitos ou alguns pregam, essa ideia do parar, pare de sofrer, venha para Deus e pare de sofrer, sua vida não vai ter mais sofrimento, não vai ficar mais doente, não vai ter problemas financeiros. Isso é uma inverdade. Então, nós percebemos esse outro caminho de libertação, né? Um caminho onde nós podemos entender que sim, nós vamos ter e passar por sofrimento, a diferença vai ser no jeito e na maneira que nós vamos lidar com essa situação. Né? Então, a gente tem aí esse exemplo de Jó, tem um outro exemplo também, que é do exemplo do próprio salmista, né? O próprio salmista de reconhecer as suas lutas, as suas limitações diante de Deus, né? E de realmente... encontrei, é o texto de Pedro, né? Diz assim, ó. O próprio povo de Deus, né? Ele tem na sua história, o relato dos efeitos das calamidades, das doenças, das dificuldades no seu próprio corpo físico, né? Os efeitos físicos do juízo. É isso que eu estava querendo dizer para os irmãos. Que a Bíblia mostra justamente essa perspectiva. Há um efeito físico, né, do juízo de Deus na humanidade. Então o apóstolo Pedro escreveu assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Às vezes a gente tem a compreensão que o juízo de Deus vai começar pelos que estão fora, né? Aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão... Não, ele começa dentro da casa de Deus. E começa por nós. Quantos cristãos morreram por causa do coronavírus? Foram afetados. E morrerão ainda, infelizmente. Né? Então, o juízo de Deus começa na casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, quem será do ímpio e do pecador? Pedro diz lá, 1 Pedro 4, 17 e 18. Então, para a casa de Deus, esse juízo, né, tem esse poder, esse papel de purificar, não é de punificar, de trazer punição. Mas o juízo na casa de Deus, para nós, é no sentido de nos purificar, de tornar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes puras diante de Deus. Não tem um caráter de apenas
condenatório, punitivo. Portanto, nem todo sofrimento é devido a juízo específico de Deus sobre os nossos pecados específicos, né? Então, não podemos dizer que toda enfermidade, toda calamidade é fruto do nosso pecado. Não é assim que funciona. Mas Deus usa as doenças e as dificuldades para trazer juízos particulares sobre aqueles que rejeitam a vontade de Deus, para aqueles que se entregaram ao pecado. Entende? Então, será que eu me fiz claro no sentido de você perceber que podemos olhar para o coronavírus como um juízo, e esse juízo vai trazer uma purificação? Por isso que eu digo que a igreja tem a oportunidade de ser purificada. Você que está aí na sua casa tem o poder de purificar a sua mente, o seu coração, purificar a sua relação com Deus, né? Transformar, pensar como maravilhoso, como que eu estou com a minha família agora, eu posso aprender mais, louvar mais, me relacionar mais, me aproximar mais da minha esposa, dos meus filhos, né? Compreender o meu papel como cristão, e não ficar apenas só lamentando, como é que vai acontecer isso, como é que vai acontecer aquilo, como é que vai ser o cenário. Não. Há uma oportunidade. O mundo mudou. O mundo mudou. É doloroso isso para alguns, né? Mudanças. O mundo mudou. Mas a palavra de Deus não mudou. Os ensinamentos de Deus não mudaram. Como que eu enfrento esse novo mundo? Com a mesma perspectiva, né? De que Deus continuará agindo com juízo, trazendo purificação para a vida do seu povo. Portanto, se você olha para a igreja e diz assim, quantos pecadores, como a nossa igreja é complicada, quantas dificuldades, quantas lutas, olhe para Deus e veja o que Deus está fazendo. Toda vez que o pecado, seja ele oculto, e que vem à tona em público, é para trazer purificação para a vida da sua igreja. Não é para condenar, é para trazer purificação. E Deus usa essas situações para trazer juízos particulares, purificações particulares. A igreja presbiteriana Jardim Fortaleza, Jardim Tranquilidade, Jardim Tranquilidade, precisa compreender esse tempo que nós vivemos de purificação, né? Ou seja, nós temos essa oportunidade de perceber que Deus está justamente trazendo juízo sobre as nossas vidas, purificação. Por exemplo, eu quero usar mais 2 exemplos aqui, que é o exemplo de 2 juízos específicos sobre pecados específicos. Por exemplo, a gente tem em Atos 12, né, o rei Herodes se exaltando, né, por se achar um Deus, ou por se chamar, ou se nominar de Deus. E aí você lembra o que aconteceu? Se você for ver lá, você vê que no mesmo instante que ele se arrogou como Deus, um anjo do céu feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E você sabe qual é o final, né, de Herodes, do rei Herodes? No versículo 23 você vai ver isso. Ele foi comido por vermes, ele morreu. Então Deus, né, pôde fazer isso, no sentido, o que é que significa isso, né, para nós? Nós não devemos nos surpreender com os nossos governantes, com aqueles que se arrogam, ou que têm arrogância no seu coração, na sua boca, de se achar quase um Deus, ou de se achar deuses, né? É uma situação difícil. Um outro exemplo que eu quero usar aqui dessa questão dos juízos específicos sobre pecados específicos é justamente a questão do pecado relacionado à homossexualidade. Em Romanos 1, 27, o apóstolo Paulo diz, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade,
cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Essa merecida punição é o efeito doloroso em si mesmo do pecado. Então, essa punição, né, é apenas um exemplo do juízo de Deus, que a gente vê narrado no livro de Romanos 1,18, que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Portanto, queridos, todo sofrimento, né, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns servem de ensinamentos, ou seja, nem todo sofrimento gera, e nem todo sofrimento é por conta do nosso pecado. Mas alguns sofrimentos específicos trazem o ensinamento da parte de Deus, e o ensinamento de que Deus requer de nós uma vida diferente, uma vida pura, uma vida santa, uma vida separada para viver tão somente para a glória de Deus. Então, eu estou falando tudo isso porque muitas vezes, né, a gente conversa sobre a situação do mundo atual, né, o coronavírus, de uma forma muito simplista, né, ou às vezes como um castigo, né, a qualquer pessoa. Mas não pense dessa forma, né? Pense que Deus já perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados que cometemos ontem, hoje e que cometeremos amanhã, eles foram perdoados. Eles foram perdoados. Agora, o que requer de nós é um coração que busca um arrependimento, né? Que busca justamente ir a Cristo, né? Mesmo em meio ao sofrimento, e sermos purificados, né? Mudados, transformados. Ok? Então é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Essa meditação. Um outro aspecto que a gente poderia caminhar também dentro dessa perspectiva, vemos que o pecado, o coronavírus vem denunciar e mostrar a condição precária da humanidade, caída, pecadora, miserável. Vemos que o coronavírus também é uma forma de Deus trazer juízo e purificação para a vida do seu povo. E a outra perspectiva, essa é maravilhosa. O coronavírus veio para despertar a humanidade e a igreja do Senhor Jesus para a segunda vinda de Jesus. Pergunto para você, quantas vezes você ouviu falar desse tema antes da quarentena, antes do isolamento? Coronavírus é um alerta de Deus para eu, tá errado, para mim, para você, para nós. É um alerta, sinal de alerta para a segunda vinda de Cristo, para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Estamos prontos ou estamos atarefados, preocupados com as nossas coisas, com os nossos planejamentos, com o nosso trabalho, com o nosso ganha-pão, com o nosso sustento? Quando o Filho do Homem vier, como diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele não vai avisar, né? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele estarão, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas das ovelhas, dos cabritos. Tenha cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências de orgia. Isso já é Lucas falando, de embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês de forma repentina.
Portanto, nós precisamos estar preparados, alertas, vigiem, vigilantes, vigiando, atentos para a vinda de Jesus Cristo. Porque esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Estamos aqui de passagem. Vigiem, eu diria, e eu termino com essa palavra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. A mensagem é clara de Marcos. Marcos 13, né? Vigiem, vigiem, vigiem. Precisamos estar vigiando o tempo todo. Muito mais atentos à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo, porque o grande perigo que nós corremos é não estarmos preparados, prontos. E o coronavírus é um alerta, eu diria que misericordioso para nós estarmos prontos. O caminho é estar pronto, é vir a Jesus Cristo de Nazaré, receber o perdão dos seus pecados e andar na luz. Será que a nossa vida tem funcionado nesse sentido? Por isso que essa parada, por isso que esse tempo é para a gente refletir nisso. Né? Para a gente refletir. Ou será que a gente está tão atarefado nas nossas próprias, nossos planejamentos, nossas vontades, o que fazer, vivendo nesse mundo de forma tão acelerada, intensa, vivendo as coisas desse mundo como se tivesse tudo as mil maravilhas, confortados com tudo isso. Vou repetir, o caminho para estar pronto é vir a Jesus Cristo, receber o perdão pelos pecados e andar na luz. Né? E então você estará entre aqueles que, termino com esse texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 10. Não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiem e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então eu e você estamos sendo convocados para estarmos alertas, prontos para esse grande dia. E aí todos estaremos reunidos, celebrando o nosso Deus, adorando, vivendo intensamente e eternamente para Ele. Portanto, hoje nós vimos que Deus e o coronavírus, a discussão é muito mais ampliada do que apenas perceber que um vírus chegou até nós e parou a nossa vida. Primeiro, o coronavírus faz parte dos desígnios de Deus. O coronavírus tem o poder de mostrar o quanto o nosso coração está atrelado à pandemia do pecado, que começou desde a queda. E Deus está dizendo o tempo todo, né? Deus mostrou isso lá na época de Noé, mostrou, olha, a humanidade está perdida. Fruto de quê? De pecado. Agora, da mesma forma, a humanidade está perdida. A humanidade está vivendo para si. A humanidade está vivendo debaixo da ordem do Deus Mamon, do consumismo, da sexualidade, do hedonismo, da autoerotização, da autoexposição da imagem. Está totalmente longe de mim. Olha, vocês precisam ser alertados de uma forma objetiva do meu retorno. Não é balela. Vocês não precisam estar satisfeitos com essa vida aí que vocês têm na Terra. A nossa vida não é daqui. A nossa vida aqui é passageira. Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude a compreender. Espero que o Espírito Santo de Deus continue te ajudando a compreender essa
essas dimensões. Colocar toda a sua força no Senhor Jesus. E a outra dimensão que o coronavírus tem para com a igreja, de alertar a igreja para a sua missão de continuar proclamando de forma ativa o Evangelho na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero orar, agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui, pelos irmãos da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando, sustentando com o teu amor, com a tua graça, com a tua benevolência, com a tua misericórdia, Pai. Obrigado porque as tuas maravilhas têm sido dispensadas na nossa vida de forma assim gratuita, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor. Só temos a te agradecer por tudo isso. Fica com cada irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz, tenha uma boa semana. Deus te abençoe ricamente.